Oi pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. O nosso assunto de hoje é concordância verbal. Temos que prestar bastante atenção, tanto quando o sujeito for simples, quando o sujeito for composto, certo? Não é? Sujeito simples é muito fácil de utilizar. Se nós temos a primeira pessoa no singular, teremos que ter também um verbo no singular, certo? Por exemplo, eu não posso falar eu faremos uma prova. Se eu é a primeira pessoa do singular, também temos que usar o verbo na primeira pessoa do singular. Bem simples, né? Por exemplo, eu farei uma prova. Já tenho aqui um exemplo de concordância, não é? Porque, no caso, o verbo tem que concordar com a pessoa do discurso. Então, concordância verbal é isso. É o sujeito concordar com o verbo da oração, certo? Se, por acaso, o verbo estiver flexionado na primeira pessoa do plural, nós faremos uma prova. Então, observe que nós está concordando com faremos, que também está flexionado na primeira pessoa do plural. Então, é muito simples a questão de concordância, certo? Com sujeito simples. É sempre você concordar a pessoa do discurso, tá certo? Com o verbo. Singular, singular, plural, plural. A dica é essa, é bem simples, certo? Já na questão do sujeito composto, as coisas complicam mais. Vamos lá? Quando nós devemos utilizar? Nós devemos utilizar, não é? A questão do sujeito composto, olha, núcleo do sujeito ligados por E. Vamos lá? Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui, ó. Se o verbo for posicionado depois do sujeito composto, o verbo fica no plural. Por exemplo, prédios, prédio e casas compõem o cenário, não é? Observe que nós temos aí dois núcleos. Então, o verbo vai para o plural, certo? Porque, no caso, o verbo vai ser posicionado depois do sujeito. Então, quando isso acontece, o verbo fica no plural. Certo? Ficou claro? No segundo exemplo, agora, se o verbo vier posicionado antes do sujeito, ele pode ficar tanto no singular como no plural. Se ele aparecer antes do sujeito. Certo? Por exemplo, compõem o cenário, prédio e casas. Por exemplo, compõem o cenário, prédio e casas. Compreenderam? Então, vamos lá, revisando. Na questão de sujeito composto no núcleo do sujeito ligados por E. Quando isso acontece, se o sujeito vier, no caso, antes do verbo, nós saberemos que o verbo ficará no plural. Se o verbo vir antes do sujeito, nós podemos utilizá-lo de duas maneiras, tanto no singular como no plural. Tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Não é isso? Por exemplo, né? Quais são as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição, certo? Verbo, numeral e assim vai. São 10 classes gramaticais que nós temos, né? Artigo também. Vamos lá. Aí temos assim. Quando um dos núcleos é a forma eu ou nós. Eu é a primeira pessoa do singular e nós é a primeira pessoa do plural. Por exemplo, aqui, ó, quando isso acontece, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Qual é? Nós. Por exemplo, aqui, verbo posicionado. Vamos lá. Aí tem assim, eu e Camila faremos uma festa. Olha só, eu e Camila, não é? Eu é a primeira pessoa do singular e Camila, no caso, é pronome e Camila é substantivo, não é assim que acontece? Então, se eu tenho aqui duas pessoas gramaticais diferentes, nesse caso, pronome e substantivo, o que acontece? O verbo fica no plural. Eu e Camila faremos uma festa, ok? Outro agora, segunda pessoa, tu, vós e terceira pessoa, ele, você, ela ou eles ou vocês, não é? Ou seja, ele, ela, você,
são são terceiras pessoas, desculpem, são terceira pessoa do singular. E vocês e eles são a terceira pessoa do plural. Então, quando isso acontece, não é? O verbo fica na segunda pessoa, tá certo? Não é? Do plural, vós. Ou na terceira pessoa do plural, vocês. Observe, no singular, vós. No plural, vocês. Por exemplo, vamos lá. O rapaz, você e a menina farão o que eu pedi. Farão pertence à terceira pessoa do plural. Eles farão, certo? E na questão de núcleos do sujeito, não é? Em a, o, nem. O que acontece? Vamos lá, exemplos. Temos aqui, ó, Ana ou Maria fará o bolo. O que aconteceu aí? Perceberam? O verbo ficou no singular. É isso que acontece. Outro exemplo agora. Nem João, nem Paulo assumirá o papel na peça. Perceberam aí? Ficou no singular o verbo. É isso que acontece. Quando nós temos o, nem. Outro exemplo para uso plural. Aí temos aqui. Ideia de exclusão. Se a ideia for ideia de exclusão, não é? De escolha, o verbo fica no singular. Se não for ideia de exclusão, não for ideia de escolha ou um outro, nós teremos verbo no plural. Por exemplo, temos aqui, flores ou frutos podem compor a mesa de Natal. Nem eu, nem você sabemos responder a essa pergunta. Não estou excluindo ninguém. Então, quando não for ideia de exclusão, o verbo fica no plural. Quando for ideia de exclusão, não é que é para escolher um ou outro, né, gente? Isso que é ideia de exclusão, é excluir. Eu escolho um, fico com o outro e assim eu vou escolher. Então, isso que é exclusão. Então, quando isso acontecer, verbo no singular. Quando não acontecer, verbo no plural, tá? Vocês irão encontrar esse assunto na página 31 do caderno de atividade de vocês. Tem aqui um esqueminha explicando, dando exemplos. Aí, se vocês tiverem dúvida, é só consultar essa página, tá bom? Fica bem claro. Vocês irão responder da página 32 à página 35 com bastante atenção. Assim que assistirem essa videoaula, peço que vocês coloquem a data, tá certo? E respondam com bastante atenção e lembre-se sempre da dica que eu falei a vocês, não é? Sujeito simples, primeira pessoa do singular, verbo, também na primeira pessoa singular. Então, observe que tem que ser flexionado de acordo com a pessoa do discurso. Na questão composta, tem que ter as regrinhas, não é? Se for a questão do se o sujeito vir antes, o verbo fica no plural. Se o verbo vir primeiro que o sujeito, não é? Eu posso usar tanto no singular como no plural, tá certo? Aqui, ó, pessoas diferentes, certo? Se a primeira pessoa for eu vou saber que vai ser o verbo no plural, porque são diferentes aqui. Já a questão do o e do nem, se for ideia de exclusão, eu vou saber que eu vou usar no singular. Se não for exclusão, eu vou usar no plural, tá certo, gente? Vocês vão responder a página 32 a 35, tá bom? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.